Ele já foi subprefeito da Casa Verde e presidente do CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. O programa SampaCast da Rede Câmara recebeu o secretário municipal de Urbanismo e Licenciamento de São Paulo, Marcos Duque Gadelho. Acompanhe um trecho da entrevista. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história. O senhor é daqui de São Paulo, onde o senhor nasceu, como foi sua infância? Eu sou nascido num bairro que era periferia, chamado Bairro da Penha, com muito orgulho. Passei minha infância no Bairro da Penha, tive o privilégio de estudar no Bairro da Penha, em colégio do Estado, com uma formação excepcional, escolas importantíssimas daquela época, que eu tenho muito orgulho também e que me traz boas recordações. E a opção por arquitetura foi uma convicção muito grande minha, desde muito criança, muito jovem, de entender um pouquinho o espaço que eu vivia. Isso fez com que eu tivesse o estímulo para ir para uma escola de arquitetura e urbanismo. Quais são os detalhes da cidade que chamavam a sua atenção, que você começou a despertar esse olhar para o mundo da arquitetura e urbanismo? Uma das coisas que mais me chamava a atenção era como é que você se deslocava na cidade de São Paulo. Os deslocamentos, que eram muito difíceis naquela época. E como hoje também não são fáceis para quem está na periferia. Continuam os mesmos problemas. Mas o que me chamava muito a atenção era como é que você tinha essa articulação nos bairros da cidade de São Paulo. E esses bairros, alguns desses bairros, que eu chamo de centralidades, foram muito importantes, porque você vivia em função daqueles bairros. Eram verdadeiras cidades. Eu vou dizer Penha, Santana, Moca, para a Zona Sul, o Butantã, o próprio Santo Amaro, que já foi inclusive município, eles eram regiões que tinham vida própria. Eu acho que isso daí leva uma formação de quem entende, quem vive nesses locais, muito grande no contexto de uma cidade. Porque você acha que está morando numa cidade. Naquela fase de infância, você não entende que está num bairro. Você acha que está numa cidade. O senhor tem uma relação muito próxima com a cidade de São Paulo, né? E eu acho que o senhor tem uma visão que vai muito ao encontro até do nosso próximo tópico, que é a revisão do PDE, porque o senhor consegue enxergar a cidade de uma maneira um pouco mais ampliada, com esse viés urbanístico, de arquitetura. Antes até de entrarmos no PDE, mas já fazendo um link, quais são os principais desafios urbanísticos de São Paulo hoje? Essa relação que o senhor tem, que o senhor já enxergou, o que o senhor vê hoje de principais desafios que a cidade precisa enfrentar? Desburocratizar a estrutura da cidade. Estou te colocando isso porque nós falamos dos desafios urbanísticos, mas eles são urbanísticos e também legais. Porque nós temos, São Paulo é provida de legislações fantásticas. Poucas são as cidades que têm o complexo de legislações, só que nós não podemos transformar esse complexo de legislações em burocracia. E muita parte da legislação nossa, ela tem resultados, quando obtidos, através de aprovações que muitas vezes passam por questões subjetivas. Isso é complicado numa cidade de São Paulo, porque são de interpretações. Tá. Tanto é que agora nós estamos até nos socorrendo da universidade para nos ajudar a desburocratizar, a simplificar a legislação. Quais foram os principais pontos de ajuste que, depois de todo esse diálogo e essa análise feita, vocês chegaram para essa revisão que foi apresentada aqui na Câmara? Esse plano diretor já veio com uma preocupação diferenciada e que já é o processo que o mundo sofreu, que era como adensar as regiões que têm uma infraestrutura privilegiada na cidade. Se tem uma estrutura privilegiada, tem que ter um adensamento maior. Essa é uma visão mundial em relação a isso. Não estamos inovando nada. Só que São Paulo, felizmente, ainda tem um território grande. Então, você não precisa ficar simplesmente concentrado nessas regiões que têm uma excelente infraestrutura. Você pode pegar onde tem uma infraestrutura média. Essas regiões todinhas que forem desocupadas nos eixos das ferrovias ou dos rios nossos, que são os grandes meios de transporte, tá certo? Podem ser ocupados tranquilamente. E é importante que sejam ocupados porque nós não queremos criar as cidades asiáticas verticalizadas com 80, 100, 120 andares de apartamentos. Nós temos áreas ainda para serem ocupadas que podem ser adensadas de forma organizada. Que conselho você daria para os jovens moradores da cidade de São Paulo? Essas pessoas vão ter que entender que o mundo mudou, e que você vai ter que entender que a diversidade está presente em toda a grande cidade do mundo e até nas pequenas. Você tem que entender o que é diversidade.
como é que são os teus próximos hoje, como é que é o perfil de cada próximo. Ou seja, não é porque a pessoa tem uma situação econômica ou financeira que não é a sua, que tem que estar distante de você. Você tem que entender que você vai ter que conviver no mesmo local, que as escolas públicas têm que ser boas para todos, todos têm que ter acesso a essa escola pública de melhor qualidade, a saúde de melhor qualidade. Então, o que eu diria é o seguinte, trabalhe para que você possa ter um convívio harmônico com os segmentos da cidade, populacionais da cidade, porque senão você vai ficar excluído da sua cidade, porque o mundo mudou e quem não entender que o mundo mudou e que esse mix de população e mesmo as regiões usufruindo dos serviços de uma cidade, da infraestrutura da cidade, vai vir para acontecer. E tem um assunto que tinha um secretário, com o qual eu trabalhei há muitos anos, muito jovem, que ele falava uma coisa, e serve muito bem para esse exemplo aqui. As coisas vão acontecer comigo, semigo ou contra amigo. Entendeu? Ou seja, se preparem para isso, que o mundo mudou e vocês têm que estar preparados para isso.